Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Leonardo Ames e este é o De Sobra Podcast, o podcast da abundância, onde aqui a gente reúne conteúdo sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre política, sobre comédia e sobre absolutamente tudo que possa ser do seu interesse ou não. Independente de qualquer forma, aqui o nosso objetivo é poder te entreter. E esse podcast ele acontece em parceria com a TV Gaspar, que é responsável para a gente conseguir entregar todo esse conteúdo com muita qualidade para todos vocês. Esse podcast também é patrocinado pela Ami Kids, um e-commerce de moda infantil que transforma o amor em roupas para o seu pequeno amor. Então você pode acessar aqui no link da bio o site deles, que automaticamente você vai ser redirecionado para lá, onde conta com diversas promoções para o seu bebê ou para o seu afilhado, para o seu sobrinho, para o seu primo, seja lá quem for, para que você possa estar presenteando ele com muito estilo e conforto. E para o nosso episódio de hoje, a gente tem um convidado mais do que especial, um cara que eu li o livro dele, que está aqui comigo, o Satoshi, e devorei o livro dele, tava mostrando aqui para ele antes todas as marcas de uso, porque é um cara que, além de escrever muito bem, um cara apaixonado, fissurado por Bitcoin, que escreveu em cima disso também, que tem outra trilogia lançada que também tá aqui comigo, e a gente vai falar hoje então com o Rafael Boscovic. Seja muito bem-vindo, Rafa. Fala, Léo. Cara, prazer, uma honra estar aqui falando contigo. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito legal. Com certeza. Quero conhecer, entender um pouquinho mais também de quem que era o Rafa lá atrás, para entender de como que conseguiu chegar aqui hoje, de onde que surgiu esse interesse por Bitcoin, de onde que surgiu esse interesse por escrever, essa paixão por escrever em si. Mas começa me contando quem que era o Rafa na infância. Se já tinha esse apreço pela leitura também, se já era curioso com algumas outras coisas. Quem que era o Rafa lá na juventude? Cara, eu comecei a ter apreço pela leitura assim com uns 11, 12 anos. Não foi muito cedo, não. Não lembro exatamente porquê, mas lá em casa sempre teve bastantes livros, assim. E não lembro porquê me deu uma vontade de começar a ler histórias das pessoas, biografias, né? E tinha uma coleção lá em casa, que era a coleção dos grandes líderes. Então tinha todos, né? Todos não, mas muitos dos grandes líderes da humanidade estavam lá, né? Em pequenas biografias, e eu comecei a ler a primeira, a segunda, a terceira, e li todas, e ali começou a minha paixão por ler, principalmente história real. Apesar de eu escrever ficção, eu li pouca ficção na vida, né? Mas pelo jeito li boas, porque me apaixonei, né? Inclusive por escrever ficção. Então, é mais ou menos essa história aí da minha relação com a leitura. E essa imaginação, ela sempre foi muito fértil desde o princípio? Sim, isso sim. Porque para escrever ficção tem que ter muita imaginação, né? Tem que. Pra mim, é um grande prazer, né? Às vezes as pessoas vêm falar comigo e falam assim, cara, como é que tu consegue pensar nisso, né? E, é uma coisa que é engraçada de ouvir, porque eu penso, como assim, como é que eu consigo? Né? Qualquer um não consegue, né? Pra mim é uma coisa que flui, né? E é muito gostoso. Meio que tu estás brincando ali de Deus, né? Tu cria um personagem, mata, enfim, faz o que quiser. A história tá achando que tá meio chata, tu pode botar um personagem novo no meio, depois mudar, é muito legal, muito prazeroso. Que massa. E aí, depois, saindo da juventude, se formou em quê? Fez faculdade? Começou a trabalhar onde? Eu fiz Direito em Blumenau, na FURB. E desde o começo da faculdade comecei a estagiar na área e atuar na área, que envolve muito de escrever, né? Às vezes envolve um pouco de criatividade também. Mas muito de contar a história, né? Até hoje, para mim, a parte mais importante, que eu também mais gosto de fazer, né, no peticionamento, na minha atuação jurídica, digamos assim, é a de narrar os fatos, né? Quando eu preciso peticionar alguma coisa, pedir alguma coisa para o juiz, narrar para ele o que aconteceu, né? Narrar a história do meu cliente. Isso é realmente uma coisa na qual me dedico bastante, na escolha das palavras, na escolha da ordem de como eu vou contar as coisas. E isso tem tudo a ver com essa atividade paralela que eu tenho, que é de escrever ficção. Perfeito, perfeito. E aí o caminho foi seguindo. E só pra eu entender e poder me localizar por onde que a gente começa. O que começou primeiro? Tua paixão pela escrita ou a paixão justamente por esse novo mundo econômico, pelo Bitcoin, seja lá o que for? Não, pela escrita bem antes. Pela escrita veio primeiro. E ela começou a vir quando? Ela começou a surgir do nada? Começou a ler e depois começou a surgir? Eu acho que foi com a atividade jurídica. Foi durante a faculdade, quando eu comecei a estagiar, comecei a peticionar, digamos assim, ali que eu comecei a ter mais prazer de escrever. E
Bitcoin foi bem depois, é bem recente Bitcoin, na verdade. Não, perfeito. Tu entrou nesse mundo de Bitcoin quando? Só para entender também. Ou foi no final de 2016 ou no começo de 2017. Que já começou de alguma forma um pouquinho atrás do que quem começou lá, 2012, 2013. Sim. Mas ainda começou muito cedo de um dos maiores booms que vieram tendo depois. Então já conseguiu pegar o negócio em um estágio bom. Assim, do ponto de vista de investimento, não me enriqueceu, né? Eu não peguei o bonde lá no começo, como tu falasse. E quando peguei, também não foi algo que eu encarei como, assim, vou me aposentar com isso aqui. Então, também não tinha muito dinheiro para investir na época. Mas do pouco que eu tinha, também não coloquei tudo. Então, o pouco que eu coloquei se valorizou, mas longe de ter ficado rico por causa do Bitcoin. A minha paixão pelo Bitcoin tem muito mais a ver com o que eu enxergo nele como ferramenta de liberdade individual, soberania individual, proteção contra tiranias, contra arbitrariedades, do que como investimento, né? Se me perguntar assim, o que é o Bitcoin para ti? Investimento não vai ser o que eu vou responder. Certamente vai ser isso, uma ferramenta de soberania individual. E toda a história, todo o trama de Satoshi, ele vai narrando uma história, não vou dar muito spoiler aqui, mas para eu poder entender, e para quem já leu ou ainda vai ler também depois desse podcast, para poder entender, o personagem principal, o Fersen, o Ulrich Fersen, eu sou muito ruim com palavras em inglês e com nomes em inglês também, mas o personagem principal, ele talvez poderia ser caracterizado como uma personificação do Rafael dentro do livro? Não. Tem uma personalidade bem diferente da minha. Me inspirei em algumas pessoas para criar ele, né? Uma delas é o Fernando Urrich, não sei se tu conheces ele, é um economista que é razoavelmente famoso aqui no Brasil. Ele tem um livro lá de 2013 ou 2014, que foi o primeiro livro que eu li especificamente sobre Bitcoin. E é um cara que eu acompanho, gosto bastante. Então, assim, acho que tem muito mais dele, né? Talvez do próprio Saifedean, de outras personalidades mundiais, né, do Bitcoin, do que de mim. De mim, acho que tem pouco. E o objetivo do livro, ele até leva o nome do criador do Bitcoin, segundo a teoria, no caso, Satoshi Nakamoto, e aí ele vai tentando descobrir quem que é o Satoshi Nakamoto, chega em um resultado final, que também não vou dar aqui spoiler nenhum, mas essa teoria, cara, ela poderia fazer sentido, mas é muito difícil imaginar o quanto a tecnologia ela pode ir avançando. Eu queria que tu me falasse um pouquinho também sobre essa tua visão da inteligência artificial em si, porque ele narra também de outros equipamentos que são utilizados no livro. Uhum. Essa paixão por inteligência artificial também é uma coisa que tu vem estudando nos últimos anos? Eu gosto bastante de tecnologia. Gosto bastante de tecnologias médicas, inclusive é a tônica da minha trilogia, né, da outra história. Mas gosto desse negócio de inteligência artificial, enfim. E achei legal tu puxou esse assunto do Satoshi, porque acho que a maioria das pessoas não sabe, né? Nunca ouviu falar em Satoshi, né? Satoshi Nakamoto. E então, para quem não sabe, o Satoshi Nakamoto é um pseudônimo, né? Um nome, um nickname, digamos assim, que foi usado pelo criador ou pelos criadores, seja lá quem foi ou quem foram os criadores do Bitcoin, para se comunicar com as pessoas lá no início, né? Quando foi apresentado o white paper, o artigo que introduzia a ideia do Bitcoin, quem introduziu isso foi alguém que se identificou como Satoshi Nakamoto na internet. E essa pessoa, ou esse grupo, enfim, essa entidade, seja lá quem for, ficou durante algum tempo conversando em alguns fóruns de debate sobre o projeto e colocou para rodar e foi trocando ideias, consertando bugs e tal, até determinado momento que mandou uma última mensagem e sumiu do mapa, né? E nesse momento que as pessoas que estavam ali envolvidas no projeto, lá em 2009, 2010, começaram a se perguntar, mas quem é ele? Quem conhece ele? Né? E ninguém conhecia, ninguém sabia quem ele era de fato, ninguém nunca tinha visto ele. E por mais que o Bitcoin tenha de lá para cá tomado proporções revolucionárias, mundialmente revolucionárias, até hoje ninguém sabe quem é, quem criou. E isso é uma parte muito
interessante, fantástica da história do Bitcoin, né? Como é que alguém cria um sistema tão revolucionário que está no ar a gente está em 22, está no ar há 13 anos, quase 14 anos, sem jamais ter caído, sem jamais ter sido hackeado. O blockchain do Bitcoin nunca foi hackeado. E essa pessoa cria um ativo que já chegou a ser avaliado em mais de $1 trilhão, ou seja, um ativo extremamente valioso, e ninguém sabe quem é, né? Então, assim, é fantástico por isso, e é muito interessante também porque tira do projeto um líder natural. Ele não fica centralizado em uma pessoa, né? Não tem aquela, a gente não sabe o que fazer agora, vamos perguntar para quem? Vamos procurar o Satoshi e perguntar para ele. Não tem esse cara. Então, assim, isso cria uma descentralização única nesse mundo de criptoativos que se criou a partir do Bitcoin, né? A gente tem outros projetos aí, Ethereum, enfim. O Ethereum muito centralizado no Vitalik, né? Que foi o rapaz ali que fundou. E o Bitcoin não tem isso. É algo realmente que eu valorizo bastante, acho muito interessante. E aí o Satoshi, o livro Satoshi, ele traz, como tu falasse, uma teoria sobre quem seria, né? No meio do enredo tem uma teoria sobre quem seria de fato o Satoshi Nakamoto. É uma teoria que eu não posso provar, enfim, né? É uma teoria ficcional, mas que também ninguém até hoje provou que ela não é verdade. Que ela não é verdadeira. E ela é muito interessante. Eu vejo que ela é interessante até porque as pessoas que conhecem Bitcoin, que conhecem a história do Bitcoin, enfim, que acompanham há bastante tempo, quando leem o livro, falam, cara, que ideia massa, né? Já pensou se fosse isso mesmo? Enfim, não vou entrar em detalhes para não dar spoiler. Então ficou muito legal isso no meio do enredo, mas o que eu acho que ficou legal também no livro foi que eu consegui colocar nesse enredo de uma forma sutil, fluida, não maçante, conceitos básicos sobre Bitcoin, sobre blockchain. Então, para pessoas que não sabem nada sobre o assunto, é legal, uma história legal de ler e aprender esses conceitos. Não sei se tu já tinhas esses conceitos quando lesse o livro. Brevemente. Mas muita gente que não entendia nada, né? Não sabia nem quem era Satoshi, começou a ler o livro por acaso, e no final do livro, cara, que coisa fantástica que é o Bitcoin, né? Se fica empolgado com a coisa. Então, acho que esse objetivo foi alcançado e eu fico muito feliz com isso. E eu acho que isso é o que deixa o livro mais fantástico, porque além dele ser toda uma trama, dele ser toda uma história que tu vai criando, ao mesmo tempo tu consegue encher a gente de informação e tu consegue ensinar a gente de uma maneira diferente. Eu, quando li, eu fiquei pensando, meu Deus, e se começasse a aplicar um método parecido, pelo menos em algumas matérias dentro da escola, imagina o quanto que o aluno não vai aprender, conseguir ensinar isso através de uma história, através de todo um enredo. Cara, fica muito mais fácil. Se eu pegasse um livro de Bitcoin para ler especificamente, tenho certeza que eu não ia reter 10% do que eu reti aqui. Porque aqui, justamente por ter toda uma história contando isso por trás, ficou muito mais fácil para mim conseguir entender, de fato, cada um desses conceitos. Mas e para quem está assistindo aqui a gente, nunca ouviu falar sobre Bitcoin, não conhece nada do tipo, como que tu conseguiria explicar isso de maneira rápida? O que é o Bitcoin? Olha, explicar o Bitcoin de maneira rápida é uma coisa que eu ainda não aprendi como fazer. Eu tenho uma palestra que eu elaborei justamente para tentar explicar uma partezinha do Bitcoin para as pessoas, e é uma palestra que dura pelo menos 1 hora. Porque o Bitcoin, ele junta várias coisas diferentes para ser o Bitcoin, né? Ele junta a tecnologia de criptografia, ele junta o funcionamento de um blockchain, ele junta a própria internet, conceitos de descentralização, de teoria dos jogos, de dinheiro, né? Mas se eu tiver que começar por alguma coisa, eu começaria a falar de dinheiro, tá? As pessoas simplesmente não sabem, não param para pensar e não são ensinadas na escola o que é o dinheiro. O dinheiro lá atrás, ele começou a ser usado por meio de itens que as pessoas encontravam, por exemplo, conchas, pedrinhas, miçangas, isso, né, nas populações mais dos primórdios da humanidade, digamos assim. E elas usavam isso como medida de conta, né? Se eu tenho uma vaca e tu tens maçãs e eu quero comprar 2 maçãs, como é que eu vou comprar com a minha vaca? Vou te dar o chifre da vaca? Vou te dar a teta da vaca? Né? O couro, ela vai ficar sem couro? Não dá, né? Isso, eu não tenho a liquidez necessária para a gente fazer essa troca. Agora, se eu tiver uma forma de acumular um pouco, né, desse capital
E trocar ele, tornar ele mais divisível, enfim, isso facilita muitas coisas. Então, esses conceitos do dinheiro, de unidade de conta, reserva de valor, meio de troca, né, que são os principais, eles variam bastante ao longo do tempo. Por exemplo, conchas, quando se usavam conchas, né? Ela era uma boa unidade de conta? É fácil você contar uma concha, né? Mas ela era uma boa reserva de valor? Não, por quê? Porque você pode ir no mar e pegar mais conchas. E aí, quando você traz mais conchas para o universo de conchas que a gente está usando aqui, as conchas que eu tenho perderam valor, certo? Porque você tem mais oferta dessas conchas. Então, o que ao longo da história se fortaleceu como uma moeda forte foram justamente aqueles ativos que eram mais difíceis de ser aumentados, ter sua base aumentada. Concha é fácil, pedrinha é fácil. O que era difícil? Metais preciosos, né? Especialmente o ouro. Então, por isso que durante muitos séculos, o ouro foi o dinheiro universal para a humanidade, né? Todos os países do mundo, os reis, todo mundo usava ouro. E assim foi durante séculos até o começo do século passado, quando então os países começaram depois de um processo de criação do papel moeda, né, começaram a desvincular o seu papel moeda do ouro. Até então tinha o tal do lastro. O que era o lastro? Eu posso emitir papel moeda, né? Eu digo assim, aqui eu tenho $1. Esse dólar, se você entregar de volta para mim, eu te dou tanto de ouro, né? Isso era o lastro. Esse lastro ele começou a ser relativizado lá pela década de 30, ou seja, esse tanto de ouro que eu te dava de volta começou a não ser mais equivalente ao que eu tinha que guardar, né, nos meus cofres, eu como banco ou como governo. E lá em 1971 ele foi completamente abolido pelos Estados Unidos, né? Existia um sistema que era vigente, que era o sistema Bretton Woods, e lá em 71 ele foi abolido pelo presidente Nixon. E a partir de então, os governos passaram a emitir papel moeda sem precisar guardar absolutamente nada de ouro. Né? O dinheiro não é mais resgatável. Você não pode chegar lá pro tio Sam, pro governo americano, com $1 e falar assim, eu quero o equivalente em ouro. Ele vai falar, não tem essa equivalência. Então, o que acontece? Ele se tornou tão fraco como dinheiro quanto as conchas. Né? Quanto as conchinhas. O governo pode simplesmente emitir mais e mais e mais e mais de dinheiro. Isso vai desvalorizando o valor do dinheiro que as pessoas têm. E é o que a gente está vendo aqui, de 2008 para cá. Muito dinheiro foi emitido pelos governos, eles foram simplesmente imprimindo, porque é fácil, é um botão, né? Eles apertam e a impressora vai soltando dólares ou reais, enfim. E quanto mais moeda emitida, mais essa moeda se desvaloriza. Mais se desvaloriza. Então, assim, a gente tá num momento agora de ver uma inflação galopante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, muito em decorrência disso. Claro, teve também questões da cadeia de produção que foi afetada por causa da pandemia, né? Crise nos fretes marítimos e tudo mais. Mas o principal motivo é esse, é a impressão de dinheiro desenfreada. E aí a gente chega no Bitcoin, porque o Bitcoin ele é um ativo que ele tem um limite de emissão. Né? A emissão dele máxima, o market cap, é 21 milhões de Bitcoins. Não serão emitidos mais do que 21 milhões de Bitcoins. Atualmente já foram emitidos aproximadamente 19 milhões e o máximo que vai ser emitido é 21 milhões. Então ele se torna um dinheiro forte, assim como era o ouro, e até um pouco mais do que o ouro, porque o ouro ele é difícil de ser extraído, ele exige investimento para você tirar ele da terra, você não consegue tirar muito ouro da terra de uma vez só, né? É emitido, minerado, né? Melhor dizendo, aproximadamente 2% do total de ouro que já existe em circulação a cada ano, então não é muito. Mas você não sabe quanto não é exatamente previsível. Né? Enquanto o Bitcoin é exatamente previsível, você sabe que a escassez dele é absoluta, então isso torna ele um dinheiro muito mais forte, muito menos suscetível de perder o valor, né? de sofrer com a inflação. Então, acho que o principal, assim, para quem quer entender o que é o Bitcoin, a primeira coisa que a pessoa deveria fazer, na minha opinião, é entender o que é o dinheiro. Por que um dinheiro é forte, por que um dinheiro é fraco, né? Por que a moeda da Venezuela não vale praticamente mais nada, né? Por que ela perde valor perante o dólar, perde valor perante o real? Por que a moeda da Argentina perde valor perante o dólar, perde valor perante o real? E por que o real, né, ao longo dos anos, perde valor perante o dólar? Com algumas flutuações, né? Como agora a gente está no momento que ele ganhou um pouco de valor perante o dólar, mas majoritariamente ele perde valor
perante o dólar. Então, por que que uma moeda é mais forte, por que que ela é mais fraca? Isso acho que é muito importante as pessoas entenderem, para entenderem os conceitos básicos do Bitcoin. Porque quem criou o Bitcoin, no caso Satoshi Nakamoto, seja lá quem for, deixou claro que a sua intenção era justamente criar um dinheiro forte. Isso não foi um acaso, né? Isso está bastante claro. Então, acho que é o primeiro passo. Depois de entender como funciona, são os 500, né? Tem muita gente que fala assim, pô, eu acho interessante Bitcoin, mas eu não me envolvo com nada que eu não saiba exatamente como funciona. Eu falo, legal, então de avião tu não anda, né? Porque, cara, quem que sabe exatamente como um avião funciona? Tu pode até entender a dinâmica, a aerodinâmica básica e tal, mas tenho certeza que a maioria das pessoas não sabe pilotar um avião, né? Muito menos exatamente como cada um dos componentes funciona. Então, assim, a gente usa cartão de crédito, a gente não sabe exatamente qual é o sistema que está por trás, né? Todo o sistema bancário é um sistema extremamente complexo, né? De compensações e tudo mais. A gente não sabe como funciona exatamente. Mas você tem alguns indícios de que, né, os aviões funcionam razoavelmente bem, né? Caem poucos aviões, enfim. Então você se sente seguro de andar de avião, né? Mas o mais importante é você saber que com o avião você consegue viajar daqui para os Estados Unidos em 10 horas, em 8 horas, né? Coisa que a pé você não conseguiria. Então, isso é basicamente o que você precisa entender. E que ele não cai, né? Na maioria das vezes. O Bitcoin é mais ou menos isso também. Você tem que entender para que ele serve, como dinheiro, como reserva de valor, especialmente. E entender que, né, há indícios de que ele não é fraudável, porque ele está aí há 13, 14 anos e o seu blockchain não foi hackeado ainda, né? Existem golpes... O blockchain, no caso, para explicar aqui para o pessoal... O blockchain é o livro de registros, né? Isso é talvez uma das principais tecnologias do Bitcoin. Então, ele é mais ou menos assim, mais ou menos como se a gente tivesse cada um aqui um livrinho, né, de anotações, e esse livrinho começou e a gente definiu que eu teria 100 dinheirinhos, você teria 100 dinheirinhos, né? Alguém teria 20 dinheirinhos. E cada vez que eu faço uma operação, eu te falo assim, eu vou te dar 20 dinheirinhos. Todo mundo anota cada um no seu livrinho que eu não tenho mais 100, eu tenho 80, porque a gente tirou 20. E tu não tem mais 100, tu tem 120, porque tu ganhou 20. E aí todo mundo anota essa informação e valida entre todo mundo, né? Isso aí é mais ou menos o que é o blockchain, de uma forma tecnológica, né? E aí todos esses dados eles precisam ser validados, né? Aí com isso que surge a tal, acho que é a curiosidade que muita gente tem, que é a tal da mineração, né? Exatamente. De como que funciona, ela surge justamente para validar esses dados, é isso? Exatamente. Isso aí eu acho que foi uma forma bem genial que o Satoshi Nakamoto pensou de garantir que, desde o início, existissem pessoas interessadas em colocar à disposição da rede Bitcoin seus computadores, né? Isso quer dizer que tu estás colocando equipamento e energia à disposição da rede, funcionando para servir a rede, e ganhar algo em troca, né? Então, esse conceito de mineração é mais ou menos isso. Você vai colocar o seu computador e energia à disposição de rodar esse script, fazer essas validações, e em troca disso, você vai receber uma recompensa da própria rede. Lá no início, era só essa recompensa da própria emissão de bitcoins, né, que começou em 0 e hoje já está em 19 milhões emitidos. Mas logo depois também eles começaram a ser recompensados pelas taxas de transação. Então, quando eu te mando bitcoin, eu pago uma taxa de transação. E uma parte essa taxa vai para os mineradores, né? Então, eles ganham né, de duas formas. Da emissão de novos bitcoins, que essa emissão vai terminar lá em 2140, e recebem também pela taxa de transação entre as pessoas. Então, para o Bitcoin funcionar, não precisa de ninguém. Ele literalmente está funcionando sozinho, claro, precisa das pessoas que o utilizam, mas especificamente não depende de ninguém e é assim que ele se torna uma moeda descentralizada, né? Exatamente. E é isso que faz, principalmente no teu conceito, acredito nele também, é isso que faz com que essa moeda seja tão mágica, né? Exato. E tu acredita muito no futuro dessa moeda no sentido dela poder se tornar, de fato, uma moeda universal, assim como hoje talvez é utilizado muito dólar, assim como já foi o ouro, tu acredita nesse potencial? Assim, da forma como eu enxergo, já é uma moeda universal, né? Do seguinte ponto de vista. Existem dezenas ou centenas de corretoras, né? Algumas até descentralizadas também, por meio das quais eu posso criar uma conta hoje e tanto comprar quanto vender. Eu consigo comprar e vender Bitcoin pelo meu celular.
consigo transformar Bitcoin em reais agora. E daquela corretora, mandar para minha conta no banco e usar, né? E vice-versa. E isso eu consigo fazer a qualquer hora do dia. Não precisa ser horário que o banco está aberto, horário comercial. Consigo fazer 24 horas por dia e 7 dias por semana. Pode ser domingo às 3 da manhã, eu vou conseguir fazer isso. E vou conseguir fazer isso transformando para qualquer moeda do mundo. Se eu precisar te pagar, se estiveres morando no Japão e eu tiver iene lá no Japão, se eu tiver que transformar para iene às 3 da manhã de domingo, um pouco de Bitcoin, e te pagar isso, eu vou conseguir. Então, só esse fato para mim já mostra que ela é uma moeda universal, diferente do real. Né? O real, se eu quiser fazer isso em reais, eu vou ter alguma dificuldade. Vai ser mais fácil eu transformar em Bitcoin, de Bitcoin transformar para iene, talvez. Uhum. Então, assim, já é assim. Agora, quais são as utilidades dele? Se serve para reservas nacionais, né? Se serve para fazer compensações entre países ou entre instituições financeiras. Eu acho que isso aí é um caminho a ser percorrido ainda. Né? Está sendo percorrido vagarosamente, e acho que é assim que tem que ser mesmo. Então, acho que só vai aumentar a intensidade com que é usado. E isso, imagino que tenda a valorizar o preço dele nas moedas fiduciárias. Né? Então, se hoje ele está valendo cerca de $30 mil, a partir do momento que países começarem a usar, outros, né, além do Panamá e El Salvador, outros países começarem a usar, mais instituições financeiras começarem a usar, ele vai se tornar mais escasso. Né? A oferta dele é limitada e a demanda a gente não sabe até que ponto vai chegar. Então, apesar de eu não enxergar ele principalmente como um investimento, e sim como uma ferramenta de soberania individual, tratando dele agora como investimento, o meu palpite é de que ele é um bom investimento. Ele vai se valorizar ao longo dos anos, né? Com bastante volatilidade. Então, não sei se amanhã ele vai estar valendo metade do que está hoje, mas o meu palpite é que daqui 5 ou 10 anos ele vai estar valendo muito mais do que vale hoje, entende? Perfeito. E tu falou que El Salvador e Panamá já utilizam ele como moeda. Tem mais um país, eu acho que é a República Central da África, uma coisa assim. Então, já temos 3 países utilizando ele como moeda. Mas não é no caso de ser a moeda oficial do país. É como se fosse mais uma das moedas aceitas? Como que funciona isso? Isso, exatamente. Te confesso que nos outros 2 eu não sei. No Panamá, eu dei uma lida na lei. E eu, como libertário, não gostei 100% do que está lá. Por quê? Porque eles colocaram o Bitcoin como uma moeda de curso forçado. Isso significa o quê? Que as empresas, especialmente as empresas um pouco maiores, elas são obrigadas a aceitar o Bitcoin se você quiser pagar elas em Bitcoin. Né? E eu sou contra isso porque eu sou a favor de liberdades, né? Liberdade individual, liberdade de você escolher a forma pela qual você quer ser pago. Então, por mim, se alguém no Brasil, né, legalmente isso não é possível, mas se alguém no Brasil quiser ser pago só em dólares, eu sou a favor de que ele poderia aceitar só dólares, né? Depende dele. Mas o real é uma moeda de curso forçado no Brasil. Você é obrigado a aceitar reais, né? Pelos seus serviços, pelos seus produtos. E isso aconteceu com o Bitcoin lá no Panamá. Ela se tornou uma moeda de curso forçado. As empresas e as pessoas são obrigadas a aceitar ela como moeda nos negócios. Perfeito. E essa tua paixão, esse teu gosto pelo Bitcoin em si, foi ele que trouxe essa também tua ligação com a soberania individual, com os conceitos do libertarianismo, ou tu já estava mais ligado nisso, tu já tinha isso como filosofia de vida também? Porque hoje eu vejo que o Bitcoin, não só para ti, mas como para muita gente da comunidade, ele não é só mais uma moeda. Ele traz como se fosse uma filosofia junto a ele de se conviver, e acho que essa filosofia ela bate muito com a filosofia do libertarianismo. Consegue falar um pouquinho mais sobre também? Sim. Não, bem antes veio o libertarianismo, né? Eu diria paixão pela liberdade, para não... Porque quando a gente usa alguns conceitos, né? Eu sou liberal, sou comunista, sou libertário, eles são conceitos muito imprecisos, né? Tem coisas que, se eu te falar, eu sou libertário, e tu perguntar assim, tá, mas tu é a favor ou contra o aborto? A liberação do aborto, né? A legalização do aborto. Tu não vai saber essa minha resposta só pelo fato de eu te dizer que sou um libertário. Então, eu digo que eu sou normalmente muito a favor das liberdades individuais, né? Isso já vem muito antes. Foi isso que me levou a conhecer o Bitcoin, na verdade. Né? Foi por meio de um amigo que também, né, também é apaixonado por liberdades individuais, deu uma palestra sobre Bitcoin e explicou, né, os vários aspectos do Bitcoin que tornam ele uma ferramenta de liberdade individual. Então, esse foi o caminho para mim.
Mas como eu disse um pouco antes, isso já estava bastante evidente nas próprias manifestações do Satoshi Nakamoto. Tem uma curiosidade bem interessante, que é o seguinte, lá no bloco Gênesis, né, no primeiro bloco que foi minerado, lá em 2009, do Bitcoin, quando a primeira pessoa começou a minerar Bitcoin, né, e essa pessoa foi o Satoshi Nakamoto, ele registrou no primeiro bloco uma mensagem. E essa mensagem é uma chamada, uma notícia de um jornal dando conta de que o governo ia ajudar novamente os bancos a cobrir os rombos que eles mesmos criaram, ofertando crédito sem responsabilidade, né? Lá foi, não sei se tu já acompanhavas a economia naquela época, mas em 2008 a gente enfrentou uma crise que algumas pessoas chamam de bolha imobiliária ou subprime, que era basicamente o quê? Os bancos, eles compravam créditos de hipotecas podres, assim, que claramente não seriam pagos, né? Só para o mercado girar e para gerar bônus para os seus executivos, enfim. E isso gerou uma bolha de crédito imobiliário que chegou a quebrar países, né? Quebrou grandes bancos, enfim. E muitos governos, aliás, a maioria dos governos nesse momento apareceu com o dinheiro dos pagadores de impostos, né? Nós, as pessoas, inclusive, financeiramente mais simples do que nós, pagando impostos para o governo ir lá e dar na mão dos bancos. Tipo, você agiu mal, né? Então, pega aqui uma recompensa, né? Vou te acudir. E saiu uma notícia no jornal de que pela segunda vez, naquela crise, os governos iam ajudar os bancos. E ele pegou, nesse dia que saiu isso, ele começou a minerar o Bitcoin e registrou essa notícia no bloco Gênesis, né? No primeiro bloco. Então fica claro ali que a intenção dele era justamente, cara, olha o que eles estão fazendo com o nosso dinheiro. Olha o que os governos fazem com o nosso dinheiro. Né? Eu trabalho para ganhar um dinheiro que o governo pode imprimir simplesmente mais e entregar na mão dos bancos, enfim. Então, para mim é bem claro que as próprias pessoas, ou a própria pessoa que criou o Bitcoin, tinha também essa filosofia de liberdade individual, de soberania individual muito, muito clara, assim. E eu acho que ele se esconder de alguma forma, ele nunca ter se apresentado, contribui justamente para o desenvolvimento disso e contribui para todos esses conceitos que ele queria, certo? Faz muito sentido isso. Porque ele nunca deu sinal nenhum de quem que ele é. Algumas pessoas desconfiam que é tal pessoa, que é tal pessoa, que é tal pessoa. E a maioria dessas, inclusive, já falecidos, dos principais suspeitos, né? Sim. Mas ninguém nunca chegou perto de saber quem que é. Aqui tem uma outra teoria, mas ninguém nunca chegou perto, de fato, de saber quem que é. Não tem nenhuma tese, assim, que é quase conclusiva, sabe? Que, tá bem claro que é essa pessoa. Não que eu conheça, não tem. Realmente. Não deixou nenhum rastro, nada. É impressionante. É de fato impressionante. Criar uma moeda que está mudando todo o ritmo econômico e ninguém nunca sabe disso. Que justamente essa moeda nasceu justamente dentro de uma comunidade que eles chamam de cypherpunks, né? Que são são entusiastas de anonimato, né? De criptografia e de... como é que se fala? Sigilo, né? Enfim, do direito ao sigilo, né? Então, eram pessoas que eram ligadas a isso, eram programadores que sabiam como agir para não serem identificados, né? Então, realmente conseguiu. Então, Satoshi Nakamoto, ele pode estar andando por aí e ninguém sabe quem que ele é, pode estar vivo, pode estar morto, e talvez ninguém nunca vai saber. Uma coisa interessante é o seguinte, né? Até reforça essa ideia de que ele provavelmente está morto. Que, como ele começou a minerar, ele foi o primeiro a minerar e continuou minerando durante algum tempo, ele acumulou nas suas carteiras, e como o blockchain é transparente, dá para saber que são as carteiras dele, porque, né, são as primeiras carteiras, ele era o primeiro, então são dele, certo? Ele acumulou aí cerca de quase 1 milhão de bitcoins. Quase 1 milhão de bitcoins. Quase 1 milhão dos 19 milhões que tem hoje. Estão naquelas carteiras, né? Não consigo fazer a conta agora, mas isso é muito dinheiro, né? E ele se tornaria um dos homens mais ricos do mundo com esse dinheiro hoje. E nenhuma pequena fração de Bitcoin de lá para cá jamais foi mexida dessas carteiras. Então ele nunca usou nada, nunca mandou para outra carteira, enfim. Então
nos leva a crer que se ele estiver vivo, ele não vai mexer nisso, né? Ou não vai, ou perdeu as chaves para essas carteiras, né? Não sabe nem mexer nessas carteiras, não sabe o segredo para mexer nelas, ou de fato que ele morreu. E que isso é uma coisa que acontece bastante, pessoal, perder a chave das carteiras. Acontece. Né? Tem bastante dos 19 milhões de bitcoins que estão por aí rodando, muitos deles já estão perdidos. Estima-se que cerca de 20% dos bitcoins já emitidos estão no limbo, né? Porque uma vez que o Bitcoin é uma tecnologia que ele exige responsabilidade individual também. Então, você precisa saber guardar as suas chaves, né? As suas palavras, enfim. Se você perder, não tem a quem recorrer. Não tem ligar para um 0800 do Satoshi e falar, perdi. Cara, perdeu, tá perdido. Né? Então, realmente, as pessoas que querem investir nisso, querem comprar, enfim, querem usar, precisam de uma certa responsabilidade em investir um pouco de tempo em aprender como fazer isso de uma forma segura. Então, para mim poder comprar Bitcoin hoje, para mim poder investir em Bitcoin ou usar como reserva de valor, seja lá como for, mas para mim poder adquirir ele, eu preciso criar uma carteira ou uma conta em alguma corretora, mas o mais padrão, e eu posso fazer isso sem uma corretora, é através de uma carteira? Ou somente através de uma corretora? Eu acho que a maioria das pessoas faz através de corretora, né? Quem é mais ligado, assim, a anonimato, quem valoriza mais isso, geralmente não faz através de corretora. Cria uma carteira já direto e compra de uma forma descentralizada, né? P2P, que eles chamam, que é pessoa para pessoa, vai em algum fórum, acha alguém para fazer essa transação. Mas a maioria das pessoas vai em corretora, né? Eu sempre comprei em corretora. Eu não ligo muito para isso, pelo menos por enquanto. Eu também nunca comprei muito, né? Sempre foi por corretora, né? Você tem uma conta na corretora, eu posso sacar da corretora para minha carteira. E é o que eu recomendo que se faça, né? Eu compro por corretora, mas não mantenho lá. Porque passa para carteira. Se está na corretora, você está abrindo mão justamente de um dos maiores benefícios do Bitcoin, que é a autocustódia. Né? O Bitcoin ele te permite tu fazer a própria custódia, que é tu ter a carteira, tu faz a própria custódia do teu Bitcoin. Ele está contigo, ninguém mais tem. Então, assim, digamos que daqui a pouco eu falo alguma coisa que o governo do meu país não gostou e o governo me processa e fala assim, Rafael, tu tem que pagar R$1 milhão para nós, de multa. Eles não, e eu não pagar, eu não tiver nenhum outro patrimônio, só tiver Bitcoin, eles não têm a quem intimar para penhorar esse meu dinheiro. Eles não têm um banco para ligar. A única chance deles é me prender e me torturar até eu falar a chave. Né? Se não for assim, eles não têm como conseguir isso. Né? Ao contrário de qualquer outro ativo que você tem. Se você tiver um imóvel, um governo consegue facilmente, né, expropriar ele de ti, em uma conta no banco, mais ainda. A gente está vendo agora, tá na moda esse negócio das moedas, CBDC, né? Cripto, as moedas nacionais serem criptomoedas, né? A China acho que já lançou uma, o Brasil está falando de lançar também. E essa semana saiu uma notícia de que o presidente do Banco Central falou que o real digital, né, que vai ser CBDC, ele vai poder ter uma trava contra a crise. Ou seja, se tiver uma crise, você não vai conseguir sacar o dinheiro do banco. Cara, então esse dinheiro não é seu, na minha opinião, esse entendeu? Dinheiro é do Estado, né? Exatamente. Então, assim, se ele pode fazer isso, ele pode também decidir no que tu vai gastar, como tu vai gastar, né? Tá decidindo quanto tu vai poder sacar o dinheiro. Então, isso não tem nada a ver com o Bitcoin, né? O grande lance do Bitcoin é justamente tu ter total controle sobre os teus Bitcoins, né? Isso só faz tendo ele na tua carteira, não na corretora. Perfeito. E falando em carteira, uma coisa bem legal aqui, que agora eu gostaria que tu contasse um pouquinho mais também, é do enigma que tu deixou aqui dentro desse livro. Então, o Satoshi, ele tinha um enigma por trás, aonde a pessoa que conseguisse desvendar esse enigma conseguiria estar tendo acesso a uma carteira com alguma parcela de Bitcoins, certo? Sim, exatamente. Uma coisa que eu sempre faço nos meus livros, não foi só no Satoshi, na trilogia também eu fiz, é colocar easter eggs, assim, né? Sempre tem uma referência escondida para alguma coisa, assim. Uma não, né? Diversas referências. E no Satoshi eu aproveitei isso para criar uma carteira de Bitcoin, né? Isso é uma coisa que dá para fazer com a tecnologia na qual o Bitcoin funciona, que é você criar um endereço, digamos assim, uma chave, uma carteira de Bitcoin, a partir de uma frase, de um nome. Você pode criar a partir de qualquer coisa. Qual que é o problema? É que se você criar
uma carteira, por exemplo, a partir do nome Leonardo Ames, qualquer um que vá lá e use o mesmo script para criar uma carteira a partir do nome Leonardo Ames, vai achar a tua carteira. Porque matematicamente é o que surge a partir do nome Leonardo Ames. Não vai conseguir ter acesso aos bitcoins, mas tudo, vai conseguir ter acesso a quantos bitcoins eu tenho tudo. Ele vai conseguir sacar os bitcoins. Ah, consegue sacar isso só com utilizando isso. Porque assim, ó, o que é uma carteira Bitcoin? Isso é uma coisa até que eu demorei para entender. Uma carteira do Bitcoin é um número, uma sequência. É um número enorme. É um número gigantesco. A gente diz que é uma sequência alfanumérica de 40 dígitos. Alfanumérica porque tem número e letras, né? Maiúscula e minúscula. Mas, na verdade, cada letra também representa um número, né? Então, na verdade, é um número gigantesco, de muito mais de 40 dígitos. E esse número é tão grande que certamente existem mais grãos de areia no planeta Terra inteiro. Desculpa, ao contrário. Existem mais carteiras de bitcoins possível do que grãos de areia no planeta Terra inteiro. Então, assim, a chance de quando você abre uma carteira, na verdade, você não está abrindo a carteira. Ela já existe lá. Ela é simplesmente um número que você aleatoriamente escolheu, né? Por meio de um script se faz isso, né? Ninguém faz isso na mão. Você gira lá um aplicativo, vira um script e ele vai escolher um número aleatório para você. Dentre esses quinquilhões, sei lá, eu não sei nem falar o número. E a chance de alguém escolher o mesmo grãozinho de areia do planeta que você é matematicamente impossível, né? Mas é isso que está fazendo. Agora, assim, se em vez de eu criar um número aleatório, eu criar, eu vou girar um script em cima de um nome e a partir desse nome vai surgir a minha carteira. Cada vez que alguém usar o mesmo script para fazer isso e se botar o mesmo nome que você, vai criar a mesma carteira que você e vai ter acesso, então, ao endereço privado dela e a chave de acesso, entendeu? E foi isso que eu fiz. Eu peguei 6 nomes que estavam indiretamente indicados no livro, coloquei em sequência alfabética e criei essa carteira a partir dessa sequência de nomes. Então, qualquer um que rodasse aquele scriptzinho que eu indicava com aqueles 6 nomes, acharia a mesma chave privada para aquela carteira. E foi o que aconteceu, né? Várias pessoas ficaram tentando, e aí um grupo se reuniu, um grupo de hackerzinhos, digamos assim, né? Programadores, enfim, e achou os nomes e colocou em sequência, depois de 10 meses tentando, né? E acharam. E a partir do momento que eles acharam, eles não precisaram nem entrar em contato comigo. Eles já tinham a chave da carteira, foram lá, puxaram o saldo do prêmio, que rodava ali na época em torno de, sei lá, chegou a valer 10 mil, né? Mas na época estava cotado em cerca de 8 mil reais o prêmio do Enigma. Foi uma coisa bem legal. Se quiser ver como é que eles fizeram, tem um episódio de um podcast que chama Bitcoinheiros. E lá nesse episódio, eles me convidaram o pessoal porque graças a Deus eles se identificaram, senão eu também jamais ia saber quem ganhou, entendeu? Sim. Simplesmente alguém poderia ir lá e puxar o prêmio. Mas eles se identificaram no Twitter, falaram, achamos, tal, não sei o quê. E a gente fez um episódio do Bitcoinheiros falando só sobre como eles fizeram. Pô, foi muito legal. Eles mostraram os robozinhos que eles usaram, qual foi a linha de raciocínio. Pô, viram todas as entrevistas que eu tinha dado. Foram no meu Instagram, olharam foto da família, nome, filho, cara, uma coisa bem legal. Assim. Vasculharam tudo que podia, utilizaram inteligência artificial a favor para conseguir chegar no resultado. Foi. Quando tu escreveu e tu pensou nisso, tu já pensou que poderia ser tão difícil pro pessoal encontrar? Não, porque na verdade quando eu escrevi, eu simplesmente coloquei os easter eggs como eu tenho essa mania de fazer. Eu não tinha pensado no Enigma ainda. Eu pensei no Enigma depois, entendeu? Quando tu terminou, aí tu depois criou que já tava lá em cima do que já estava pronto. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Mas quando tu criou, tu imaginou que ia ser tão difícil pro pessoal desvendar e que necessaria de inteligência artificial? Não. Eu pensei que eu não queria fazer algo muito fácil, porque, tinha um bom dinheiro ali, eu não queria que fosse só, legal, achei, né? Mas não pensei que seria tão difícil. Eu fiquei feliz que não foi impossível, né? Porque alguém achou. Isso me deixou feliz, porque como eu não sou especialista em criação de enigmas, eu corri esse risco, né? Criar algo tão difícil que ninguém achasse. E aí ficaria chato, né? Mas, felizmente, demorou um bom tempo, mas... Satoshi foi lançado quando? O Satoshi foi lançado no final de 2020. Então foram quase 2 anos... Não, porque o Enigma eu lancei depois. O Enigma veio depois disso. O Enigma eu lancei quando eu lancei a edição do Satoshi em inglês. Aí eu lancei o Enigma junto. Então o Satoshi agora ele já tem a versão em português e em inglês. Em inglês. E pro inglês o Enigma funcionava igual.
também dava pra Da mesma forma. E Era o mesmo enigma, levava a mesma carteira. E tanto em inclusive foi português uma quanto em inglês. preocupação que eu tive que ter na hora de traduzir. Porque tinham coisas que tinham que estar na mesma sequência, né? Parágrafos, frases, enfim. E aí, se tivesse até alguma coisa ali que precisasse de uma palavra em português, alguma coisa, não dava pra traduzir, ou não havia também. E não deixava de ser uma dica, né? Eles levaram isso em consideração. Tanto que eles pegaram a edição em inglês e compararam com a em português. Né? Eles fizeram essa comparação, eles tinham lá pra ver se tinha alguma coisa diferente, alguma coisa igual, enfim. Cara, foi bem legal. Recomendo esse episódio aí. Cara, que doideira, que doideira isso, esse enigma assim que consegue colocar por trás. Tenho certeza que isso daí fez o pessoal, até gente que leu, e aí depois começa a correr atrás do enigma e relê e vai aprendendo cada vez mais. Funcionou como uma ação de marketing, assim, né? Eu acompanho na Amazon os comentários que as pessoas deixam lá, porque na Amazon eu vendo o livro, o e-book, né? Sim. E aí as pessoas que compram o e-book podem deixar avaliações, e muitas deixam. E tem algumas lá, assim, pô, vim aqui, comprei só pra tentar achar o enigma e, pô, curti um monte e tal, e avaliam bem, isso me deixa bem feliz. E aí que tomou uma proporção bem grande, né? Conseguiu vender bastante, vi que algumas vezes ele já foi parar em topo da Amazon e tudo mais. Foi, algumas vezes. E foi o livro que eu mais vendi de todos os que eu escrevi, né? Dos 4, né? Realmente, e principalmente que eu vendi pra fora, porque os outros da metrologia eu vendi bastante em Blumenau, né? No estado aqui, né? E o Satoshi, cara, eu vendi para todos os estados e inclusive para outros países, né? Para brasileiros que moram em outros países. Vendeu demais, né? Tive que mandar, vendi muito mais pelo correio do que de entregar pessoalmente, ou botar nas livrarias da cidade, enfim. E a comunidade do Bitcoin abraçou bastante também, né? Isso foi uma coisa que me surpreendeu. Porque os outros eu não fiz tanto isso, mas no Satoshi eu pesei um pouco a mão do ponto de vista ideológico. Esse negócio de liberdades individuais, né? Um pouco anti-estado, assim. Tem personagens bem anarcocapitalistas, digamos assim, né? E eu achei que a comunidade libertária, o anarcocapitalista, ia abraçar o livro, ia, né, ajudar a divulgar e tudo mais. E foi muito pouco nesse nicho, né? Agora, no nicho de Bitcoin, foi muito forte. Era uma coisa que eu não esperava. Então, realmente, esse pessoal... abraçou muito, inclusive me tornei, acho que um pouco mais bitcoinheiro depois disso, assim, depois de começar a falar mais com as pessoas, né, mais em podcasts sobre Bitcoin e tal, acabei me tornando um pouco mais bitcoinheiro. E é uma coisa que tu vai estudando, tá? Dentro do teu estudo de dia a dia, como é que Bitcoin? faz? Eu não sei se dia a dia, mas ouço bastante podcast sobre o assunto, leio artigos, né? O próprio Twitter traz bastante coisa, que você vai pegando ali uma informação e vai pesquisar mais e tal. Então, uma coisa que realmente... Eu acho que ela está entre as matérias que eu mais estudo, sim. E para quem não conhece em si, para poder estar investindo e conhecendo um pouquinho mais, mas principalmente para poder começar a investir, o passo mais fácil é através da corretora, então. Penso que sim. Se eu puder indicar alguns livros, né? Indico o meu Satoshi para começar, acho que é uma ótima forma de começar. Mas digo também o do Fernando Ush, que acho que é Bitcoin, um título mesmo, Moeda da Era Digital. E tem um outro livro que é, assim, talvez considerado a bíblia dos bitcoinheiros, né? Que é o Padrão Bitcoin, do Saifedean Ammous. Esse é um livro bem legal, bastante ideias interessantes lá. E todos eles a gente encontra na Amazon também. Encontra. Show de bola. E esses outros livros aqui, a gente também consegue encontrar eles? E me fala um pouquinho mais sobre eles também, essa trilogia que tu lançou, que veio antes ainda de Satoshi. Aqui a gente conversou bastante sobre Satoshi por conta do Bitcoin. Mas me fala um pouquinho desses teus outros livros também. Tá, legal. Essa trilogia eu publiquei o primeiro volume dela, que é a Divina Regência, em 2016. E os outros, acho que em 2018 e 2019. Que foi o primeiro livro que tu lançou. Foi o primeiro que eu lancei. E é engraçado, né, que esse primeiro eu fiquei num processo de escrita dele, entre largar a mão, voltar a escrever, largar e voltar a escrever, que foi de quase 10 anos. Meu Deus. Até eu publicar ele. Sim. E aí eu comecei aí engrenou, né? Até me surpreende, assim, tudo, né? Tu faz, tem 18 anos, né? Já tens 2 livros publicados, então, na verdade, mas outras edições, né? São 2 livros publicados e aí um deles com duas edições. Tem mais uma edição, E é impressionante, cara, com 18 anos ter feito isso, realmente muito legal.
Porque dá medo você publicar alguma coisa, né? Você fica, pô, será que tá bom? Será que as pessoas vão gostar e tudo mais? Então, o primeiro eu publiquei em 2016. Ele é uma trilogia que tem como plano de fundo alguns segredos, algumas conspirações realizadas pela grande indústria farmacêutica, digamos assim. Envolve criação de doenças, criação de cura, retenção de cura, né? Envolvimento com estados, com grandes religiões, né? Principalmente o catolicismo, né? Ou o cristianismo de uma forma geral, o islamismo, o judaísmo. É uma trama que envolve tudo isso, assim, né? O desenvolvimento de tecnologias transhumanistas, que são as tecnologias que têm como objetivo ampliar as capacidades humanas, sejam intelectuais, sejam de longevidade, sejam de aptidão física, enfim. E como a sociedade encara isso, pô, fazer isso eticamente aceitável, não é? Estamos brincando de Deus, né? São coisas que estão acontecendo, né? O próprio Elon Musk é um cara que está bem em evidência agora. Eu tenho um personagem que é inspirado nele, e na época ele não era assim tão... Quando eu comecei a escrever a história, ele não era tão famoso, né? Mas o próprio Elon Musk tem uma empresa de chips cerebrais, né? A Neuralink, né? Exatamente. E como eu tenho um personagem que é inspirado nele, eu tenho lá a empresa dele, tem um outro nome, mas é inspirado na Neuralink. E, cara, isso é transhumanismo, né? O Google também, ele é investidor da Cálico, que é uma empresa que pesquisa tecnologias para aumentar a longevidade humana, né? Para ampliar os limites da nossa vida, enfim. E tem muita discussão ética a respeito disso e religiosa também, né? Resistência, né? de grandes religiões, e elas têm seu poder, enfim. Então essa é a trama por trás do livro, assim, dos livros, né? Da trilogia. Eu acho que ficou bem legal a história. Uma parte dela se passa aqui na nossa região, então isso também dá um gostinho especial para quem é daqui. Mas se passa também em outros lugares do mundo, em São Paulo, na Alemanha, enfim, nos Estados Unidos, Califórnia. E é uma trama bem legal, recomendo. Sou suspeito para recomendar, mas recomendo. E tu levou pro primeiro ainda 10 anos para poder escrever, né? Como que é o teu processo de escrita? Eu que escrevo também, eu tenho curiosidade sempre de entender qual que é o processo de escrita das pessoas. Vem surgindo naturalmente, Muda, né? Dias assim que tu tá mais inspirado, dias que não. Então, eu acho que esses 10 anos eu demorei para entender qual era o processo que eu tinha que seguir, né? Para ter produtividade na escrita. E o que eu encontrei é justamente de escrever todo dia. Então, por exemplo, assim, atualmente eu não estou escrevendo nada, não estou escrevendo nenhuma ficção, nada. Então, eu não escrevo, nenhum dia eu estou escrevendo. Agora, se eu começar a escrever, eu me forço a escrever todos os dias, né? E se eu não escrevo, eu fico mal. Eu preciso escrever todo dia. Ainda que seja, 1h eu consegui parar, então agora eu vou escrever da 1 às 2 ou às 3, eu vou ter que escrever. E esse é o meu processo, não eu perco o fio da meada, entende? Eu me perco na história, demora muito para eu reaquecer o motor. É isso que me fez levar tanto tempo primeiro, porque eu escrevia uma parte, aí ficava um mês sem escrever. Daí, puta, onde é que eu tava mesmo? Qual que era a ideia? Aí volta e lê tudo. Então isso foi uma coisa que eu mudei. E uma coisa também que eu já dei uma pesquisada sobre como outros escritores fazem, né? É de se vai escrevendo ou se primeiro cria o esqueleto e depois, né, coloca lá os tijolinhos, digamos assim. E eu sou desse estilo de primeiro criar o esqueleto. Então, primeiro eu faço toda a história, como ela vai ser, assim, resumidamente, né? Uma frase, para cada capítulo dos meus livros eu escrevi antes uma frase, digamos. Aí depois eu escrevo o capítulo, entendeu? Então eu já tenho toda a estrutura. Lógico que depois eu tenho liberdade de mudar essa estrutura, né? Criar um personagem novo, dá um baita trabalho isso, né? Mas já fiz, por exemplo, acho que o primeiro livro, quando ele já estava pronto e eu resolvi mudar um personagem, mudar completamente ele, assim. A personagem principal, mudei ela. E isso deu um baita trabalho, porque aí várias coisas que estavam... né, situações do enredo não faziam mais sentido com aquelas novas características da personagem, né? Mas também isso é gostoso, porque se tu tens prazer de fazer, é uma coisa gostosa, né? E aí todo dia tu ia escrevendo, e aí simplesmente tu ia escrevendo, ou chegava num dia, tu lia o que tu escreveu no dia anterior, e aí voltava atrás, escrevia de novo, corrigia, não, como é que era? Segunda opção aí. Essa lia, vai muda e tal. E aí, quando eu digo escrever, não é necessariamente produzir uma página, né?
Porque às vezes eu ficava lá 3, 4, 5 horas na frente do computador, escrevia meia página, pesquisava um monte de coisa, porque como eu falo de tecnologias, tal, eu gosto sempre que tenha algum fundamento, não seja uma coisa louca, né? E chegava no final das 5 horas de trabalho, não gostei disso aqui, apaga tudo e pronto, né? Eu considero que eu escrevi naquele dia, ainda que não tenha produzido nenhuma linha, né? Mas eu avancei ali na produção da minha história, né? Eliminei hipóteses, enfim. Isso que eu considero escrever, hein? Mesmo que não tenha produzido uma linha de texto. Show, show. E como que é a tua questão com autocrítica? Porque eu já conversei com muitos escritores e eu tenho isso muito forte comigo também. Esse meu primeiro livro aqui, eu escrevi ele, eu terminei ele e eu passei para outras pessoas lerem e eu fui ler ele, tipo, coisa de 1 ano depois de ter publicado, porque eu sou muito autocrítico. Então, se eu pegar para escrever hoje e eu ficar escrevendo e relendo e quando terminar, vai lá, volta tudo de novo. Aqui eu pegava, escrevia o capítulo, lia ele, ia pro outro. Porque ele não precisava ter tanta conexão, porque não é uma história especificamente, é mais um conteúdo técnico. Só que se eu pegasse no final, eu tenho certeza que o que eu demorei ali 1 ano para escrever, talvez demoraria 2, 3, porque eu ia voltar todo dia. Tu também tem essa autocrítica muito grande? Como que é? Eu tenho, mas eu acho que isso é um exercício também, de a gente ir perdendo esse exagero, assim. Tem uma coisa que aconteceu nesse livro aqui, na verdade 2, né? A capa, ela ficou um pouco pro lado aqui, ó. Isso era para estar mais centralizado aqui. Teve um erro no momento de impressão, enfim. E quando eu vi isso aqui, cara, porque é um negócio perfeito, né? Aí tu vi, cara, aquilo acabou com o meu dia, né? Puta, não dá tempo de imprimir, o lançamento já tá marcado e tal. E hoje eu vejo, cara, não me incomoda nada isso, né? Mas teve um negócio, eu imprimi 2.000 exemplares desse, né? E como eu tinha, ao mesmo tempo, editado a versão física e o e-book, eu tava esperando, quem fez o prefácio dele foi o Rafael Lima, que é um libertário bem famoso. De ideias radicais. De ideias radicais. E ele é um cara ocupado, né? Então cara, eu fiquei uns 2, 3 meses com o livro pronto esperando o prefácio dele e ele não mandava, né? Aí um dia finalmente ele mandou. E ele mandou e ele botou... falou, Boscovic escreveu e faz isso e une elementos do libertarianismo com ficção e é muito legal e tal. E tal. No livro, aí ele botou entre parênteses assim, insira o título aqui, vai que muda. E continuou, né? E aí, ainda bem que eu peguei isso aqui, né? Botei lá no livro Satoshi e mandei. Só que eu mandei só pro diagramador do e-book. E esqueci de mandar pro diagramador do livro físico. E aí, então, hoje todos os exemplares dele tem isso aqui, ó. No prefácio, tá ali. Insira o título aqui, vai que muda. Cara, quando eu li isso, né? Antes do lançamento, eu falei, caramba! Eu tô com 2.000 desse negócio, o que eu vou fazer agora, né? E eu fiquei ruim também, mal dormi à noite e tal. Aí eu pensei, dane-se, né, cara? Vai assim, enfim. Aí de vez em quando alguém fala, tu viu já isso aqui? Não, já vi. Mas, cara, enfim, eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de acontecimento, né? E, foi o meu livro que mais fez sucesso, que mais gente gostou, mais gente leu, enfim. As pessoas falam, li em uma tarde eu li, enfim, né? E isso aqui é um detalhe, né? Tu começa a aprender a não cobrar tanta perfeição assim, né? Não vai ser perfeito. Nem que tu ache que tá perfeito, não vai estar perfeito, né? Então, se for para lançar algo perfeito, nunca vai lançar. Nunca vai lançar, exatamente. Eu acho que a arte de publicar livros precisa disso, né? De não ser tão perfeccionista, senão não lança nunca. Exatamente. Eu tenho um amigo que ele tá escrevendo um livro fazem 6 anos. Ele termina o livro por completo, só que aí quando ele termina o livro, ele já mudou completamente de ideia sobre aquilo que ele escreveu. Ele volta praticamente tudo e escreve de novo. Ele já escreveu o mesmo livro 4 vezes, porque quando chega no final, a ideia dele sobre aquele assunto já muda completamente. Já podia estar no 4º livro. Ele podia estar no 4º livro, porque são praticamente 4 ideias diferentes. E tá tudo bem ele mudando de opinião com o tempo. Mas eu acho que se continuar assim, com essa perfeição tão grande, vai acabar que nunca vai lançar. Vai passar anos e anos e anos e nunca vai lançar, né? Exatamente. E todos os teus livros... Não, pode engatar no assunto que tu ia, rapidinho. Eu ia só falar assim, tava falando de como eu escrevo, né? Uma coisa que no processo de escrita é muito importante para mim, talvez o mais importante, é que eu esteja escrevendo algo que capte a atenção do leitor, né? Acho que a coisa pior que eu posso ouvir de um leitor é assim, cara, legal, comecei a ler teu livro, mas não terminei.
Cara, isso pra mim, as pessoas não sabem, isso é uma ofensa pro escritor, Sim. né? Eu prefiro que fale assim, não, nem abri teu livro. Ótimo. Agora não disse que abriu meu livro e não terminou. Porque justamente a minha intenção é que o cara comece a ler e se envolva, né? Isso, né? E graças a Deus, a grande maioria, 99,999% das pessoas falam justamente isso dos meus livros. Puta, comecei a ler e não parei, né? Tem gente que fala, puta, eu leio pra dormir, comecei a ler o teu livro e não dormi daí. Aí eu fiquei até de manhã, né? Pô, isso que eu quero, né? E todo o resto de botar conteúdo, né? Coisas que vão enriquecer a história, eu gosto também, mas pra mim não é o principal. O principal é criar um enredo que a pessoa goste de ler, que dê prazer pra ela, que ela fique presa na história, né? Esse é o meu grande objetivo como escritor, sempre. E tá conseguindo cumprir, porque eu te passei o meu feedback de outras pessoas que eu emprestei o livro. Meu livro que eu ganhei do Rodrigo Roberto, inclusive mandar um abraço pra ele, do Sapiens Cast. Ele me deu esse livro ano passado, peguei pra ler, tá aqui todas as marcas de uso. E eu acho que essa marca de uso é uma coisa muito legal, porque quando eu escuto gente falando, porque quando eu vou ler, principalmente esse assunto técnico, eu tô com marca-texto, eu tô com caneta, e eu tô riscando, e aí todo mundo vem, meu Deus, Léo, que pecado, por que tá fazendo isso? E eu falo, cara, eu sei que é tudo que o cara que tá escrevendo quer, é justamente isso, porque eu tô ali realmente devorando aquilo. Uhum. Então, pra mim, se eu vejo que alguém tá aqui com o meu livro e tá fazendo anotações nele, cara, isso pra mim é uma felicidade enorme, enorme, enorme. Sim. Porque significa que o cara realmente tá ali. Então, esse, normalmente, pensamento que as pessoas têm de, não vou rabiscar o livro, Cara, vou tentar ser o mais cuidadoso possível com ele, porque eu não quero estragar. Quando às vezes o cara que tá escrevendo, ele quer justamente que tu estrague, porque ele quer que tu devore aquilo, ele escreveu isso pra tu devorar, né? Exato, e também coisa que tu fez com o Satoshi ali, que eu gostei de ouvir, que tu emprestou, né? Que empreste o livro e tal. Pô, acho fantástico isso aí. Eu também gosto de emprestar livro e... se devolver, se não devolver... Porque assim, né? A não ser que eu queira ler de novo. A não ser que eu queira ler de novo, né? Que normalmente não é o que a gente quer. Cara, toca adiante, né? Passa pra alguém. Preferencialmente não deixa na estante parado, né? Sim. Então, Sim. concordo contigo. Conseguir passando ele de mão em mão para conseguir levar essa história para mais pessoas, né? Exato. E todos os teus 4 livros, são a última coisa que eu queria comentar também, os teus 4 livros, eles foram publicados de maneira independente, né? Então, o mercado editorial no Brasil é um mercado muito difícil. E eu queria que tu comentasse um pouquinho também qual que é o processo, principalmente pra galera, porque eu recebo muita gente que vem conversar comigo, eu tô aqui com o livro praticamente pronto, mas eu tô com muita dificuldade, já mandei e-mail para várias editoras, mas ninguém me aceitou e nem nada do gênero. Queria que tu comentasse qual que é o processo para conseguir, o processo que tu utilizou para conseguir estar publicando esse livro de maneira independente. Legal. Assim, editora eu acho que é um caminho bem difícil, tá? Eu confesso que desde o começo eu nunca investi muito tempo em procurar editoras. Já achava que era difícil, eu acho que meu palpite estava certo. Então eu sempre fiz independente. E independente precisa de financiamento. Ou tu tem dinheiro, né? Sobrando, vai lá e paga para imprimir, ou tu consegue esse patrocínio. E eu sempre busquei patrocínio, não tinha dinheiro sobrando. Nunca usei também por convicções pessoais, nunca usei lei de incentivo, nunca usei lei Rouanet, enfim. Então era basicamente pedir uma doação, né, para a empresa, e a função social da empresa não é essa, a função social da empresa é dar lucro, né? Então tu tinha realmente um trabalho árduo, né, receber 99 nãos e um sim. É assim o processo. Tem que pedir para todo mundo, né? O que eu faço. E faço também o pedido sempre de apoio individual, que eu chamo, que é o seguinte, né? Aí mais para amigos, pessoas físicas, que é o seguinte. Cara, compra 5 livros antecipados meus, depois pode dar de presente, de Natal, de Amigo Invisível, enfim, né? E muita gente me apoia assim também quando eu lanço os livros. Então, antes de imprimir, eu já tenho 5 livros vendidos, né? O preço de venda do livro é maior do que o preço de custo. Então, se eu vendi 5, eu consigo com esse dinheiro imprimir 20, digamos assim, né? Então, se eu vender várias cotas dessas, eu consigo ampliar o número de livros que eu posso imprimir. Então, esse é o meu processo de captação de patrocínio. E uma coisa que eu fiz mais nos outros, e eu vou explicar por quê. Nos meus 3 primeiros livros, eu vinculei a uma campanha que eu mesmo criei, que é a campanha Livro Amigo, que é o seguinte... É o escritor, no caso, se comprometer a doar uma determinada parte da receita dos livros, da venda dos livros, né?
para projetos filantrópicos, né? No meu caso, é sempre ligado à educação, ou proteção de crianças e tal. E isso eu divulgava já na hora de captação, isso eu vi que assim, incentivava as pessoas, né, os empresários a apoiar. Ah, legal, então eu vou ter livros, né? Eu entrego o montante equivalente ao patrocínio que a empresa deu, eu entrego o mesmo montante em livros. Então, assim, legal, a empresa patrocinou, a logo dela vai estar nos livros, ela vai ter um tanto para dar para os funcionários, para fornecedores ou para clientes, enfim, e ainda por cima está ajudando um projeto, né, ligado à educação ou à proteção de crianças e adolescentes. E isso eu fiz e foi bem legal, né, até o momento que eu assumi um lugar de destaque dentro do Partido Novo em Blumenau. E aí, a partir do momento que tu faz isso, tu acaba sendo alvo de, cara, tudo que é de ruim, né? Envolvimento político é a coisa mais inglória e ingrata que um ser humano pode fazer na vida, né? Não digo que não seja importante, é extremamente importante. Talvez uma das mais importantes. Mas é muito inglório e muito ingrato. Tu te torna assim, tu pode ter te esforçado a vida inteira para ser uma pessoa correta, as pessoas vão te atacar das formas mais sujas possíveis. E foi o que aconteceu, né? Então, eu estava... Não lembro exatamente em que situação, em relação ao terceiro livro, e eu vi, mas legal, ele está fazendo isso só porque ele vai ser candidato, né? Sendo que no Novo tu nem pode ser dirigente e candidato, né? Enfim, ele está fazendo isso para aparecer, para ser candidato, coisa... Puta, eu vi aquilo, cara, e aquilo me deixou muito mal, sabe? Porque realmente não tem nada a ver. E aí, a partir do quarto livro, então... do Satoshi eu também fiz doação, né? Eu doei aí aproximadamente 30% do valor das receitas que eu tive com a venda dele até hoje para um projeto de bolsa de estudo, mas eu não divulguei, né? Nem para os patrocinadores, nem falo para mais ninguém. É uma coisa que eu faço aí para mim porque o envolvimento político ele tem um negócio tipo toque de Midas inverso, né? O toque de Midas é o seguinte, o rei que tocava em tudo e virava ouro, né? Quando te envolve política, tudo toca, vira outra coisa, que não é ouro. Então, infelizmente, eu parei com isso, mas hoje, talvez, como eu já tenho ali um histórico de outros livros publicados, se tornou mais fácil. Eu consegui o patrocínio, né? Então, assim, não me afetou não divulgar isso para os patrocinadores, em potencial, né? Consegui bastantes patrocínios para o Satoshi sem mencionar qual entidade eu ajudaria, entendeu? Perfeito. E massa demais isso, massa demais toda essa ideia. Legal. E até ir para projetos de educação, e eu queria finalizar agora justamente entendendo um pouquinho mais quanto a essa questão de educação, que é uma coisa que eu falo bastante, uma coisa que a gente conversa bastante aqui no podcast, e que tu, como um cara ligado também a muito dessa parte econômica, em uma das tuas falas antes tu falou da questão da educação financeira e do dinheiro não ser ensinado dentro da escola, queria que tu trouxesse um pouquinho pra gente do que tu acredita que falta hoje no sistema de ensino, principalmente ligado a essa questão econômica, e como que tu acredita também que a gente poderia, de alguma forma, inserir aos poucos esse modelo e principalmente inserir esse conhecimento para dentro da sala de aula, principalmente dentro do ensino público, que acho que é o mais afetado. Legal, Léo. Assim, eu não sou especialista em educação, então, né, eu acho que dentro da parte, assim, de como ensinar, ou quem ensinar, eu não posso falar, né? Vou estar falando achismo e besteira. Mas eu acredito em algumas coisas que eu acho que em qualquer área de atividade, qualquer atividade, elas levam às melhores práticas, né? Uma delas é liberdade e descentralização, coisa que a gente não tem na educação brasileira, porque o MEC tem um currículo extenso e obrigatório para todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas. Então, ele não permite que as escolas tenham mais liberdade na definição dos seus currículos, das suas grades curriculares. Eu acho que isso é um erro, porque ideias novas não podem ser tentadas e então a gente fica sempre na mesma. Se a gente vai cometendo um erro, vai todo mundo cometer junto, né? E ninguém tem a chance de cometer um acerto, né? Então isso é uma coisa, eu acho que poderia ser um pouco mais descentralizada a educação no país. E aí falando de ensino público, mais especificamente, eu acho que faltam incentivos para que isso não é só no ensino, não é só para professores. Toda estrutura pública sofre isso, né? As estruturas públicas, elas não tendem a ser menos eficientes, na minha opinião, porque pessoas piores estão lá. Não é que a pessoa se torna um servidor público, ela é pior do que quem está na iniciativa privada. Isso não é uma verdade.
né? Muitas das melhores mentes, dos melhores crânios, digamos assim, no país estão no serviço público, né? Porque muitos concursos públicos são atrativos. Mas existe um sistema de incentivos muito perverso, muito ruim nas estruturas públicas de modo geral. Porque se eu trabalhar bem, eu não ganho mais do que quem trabalha mal. Então, aqui já começa um mau incentivo. Existem casos que eu conheço de gente que entrou numa determinada organização, repartição pública, e a produtividade dela incomodou os outros. Porque, olha só, se tu... né, a gente resolve aqui 2 processos por dia. E aí tu tá resolvendo 15, cara, tu tá acabando com... Que isso que tu tá fazendo? Pode reduzir a tua produtividade aí, entendeu? Os próprios colegas de trabalho não aceitaram a pessoa sendo produtiva, entendeu? Então, assim, é um sistema de incentivos que faz com que não haja uma competitividade sadia, que não extraia o melhor das pessoas. Apesar de terem pessoas excelentes nos quadros do serviço público, esse sistema não extrai o pior delas, muitas vezes extrai o pior. Então, eu penso que, diante disso, uma boa solução seja que, ainda que o Estado provenha o estudo, né, a educação, especialmente das crianças e jovens, que ele faça isso através de estruturas privadas e criando um sistema de competitividade entre essas estruturas. Eu penso que isso seria uma boa melhoria, né? Que, por exemplo, em vez de o governo precisar contratar, por meio de uma licitação, uma construtora para construir uma escola, depois fazer concurso público para contratar professor, depois fazer concurso público para contratar sei lá mais quem, que ele pudesse simplesmente pagar escolas privadas para fornecer aquela educação, respeitados determinados critérios mínimos, né? E que as escolas nesse sistema que apresentassem melhores resultados, com alunos que fossem melhor nas provas de avaliação de ensino nacional, recebessem mais recompensas e por isso que quisessem ser cada vez melhores nessa atividade de educação. Então, eu acho que isso seria uma boa ideia, assim, né? E aí, sem entrar no mérito do que seria ensinado ou como seria ensinado, mas de um sistema que fosse produtivo. Perfeito. Concordo, acho que com grande parte de tudo que tu falou, acho que essa é uma boa saída também. A gente já ouviu aqui outras boas saídas também, tenho certeza que a gente vai ouvir muita coisa ainda e que a gente possa unir o que há de bom em todas as ideias para que a gente consiga aos poucos ir levando isso e para que de alguma forma, mesmo que até de maneira independente, assim como funciona o oratório nas escolas, para que a gente consiga ir criando movimentos e programas para que a gente possa transformar a base da nossa sociedade, que é justamente a educação. Mas, cara, a gente agradece demais pela tua parceria aqui. Tem algum recado final, alguma coisa? Só agradecer o convite, gostei demais de estar aqui conversando contigo. Realmente tens aí um trabalho impressionante. Eu quero acompanhar ele mais de perto a partir de agora. Acho até que posso te apoiar aí em alguma parte disso. E agradecer também quem acompanhou, dizer que eu estou no Instagram, no Twitter, é só procurar Rafael Boscovic, @Rafael Boscovic em ambos. E gosto muito quando as pessoas vêm falar comigo, me procurar para trocar uma ideia, estou à disposição. E quem quiser comprar meus livros, também é www.rafaelboscovic.com.br. Lá tem os links para comprar tanto o exemplar físico quanto o e-book. E também vai ser um prazer conversar com quem quiser, quem lê os livros e quiser comentar eles comigo. Show, que coisa boa, cara. Li Satoshi, agora tô aqui com essa trilogia, vou adiantar, pegar tudo que eu tenho na minha fila de leitura, jogar um pouquinho pra trás, jogar aqui, porque tenho certeza que vai me impressionar, assim como o Satoshi me impressionou, e depois vou ir repassando isso daqui pra frente também, fazer com que todo mundo consiga conhecer essas histórias e justamente conhecer todo esse método de escrita que tu tem, que pra mim é fantástico, é excepcional. Cara, é uma oportunidade muito grande poder ter conversado aqui contigo, prazer enorme, que precisar, tanto
tanto eu, quanto TV Gaspar, quanto todo mundo que tá aqui, que faz esse podcast acontecer. Pode contar com a gente, estamos 100% à disposição. Mais uma vez, meu agradecimento aqui, o Ivan tá aqui da TV Gaspar, nosso agradecimento a toda a equipe da TV. Um abraço novamente para todo o pessoal da Ami Kids, que tá aqui patrocinando, ajudando e colaborando para que esse podcast possa acontecer. E a todo mundo que de alguma forma também quer contribuir com o desenvolvimento do podcast, a gente está aberto para novas parcerias, para que a gente possa ir crescendo e levando tudo aquilo que a gente acredita cada vez mais longe. Um forte abraço a todos e eu vejo vocês na semana que vem.